Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 3 do Antigo Testamento, no projeto Bíblia para Iniciantes com LP Machado. E vamos iniciar o segundo capítulo da Bíblia, Gênesis capítulo 2. E recapitulando aqui um pouquinho, no capítulo 1 a gente viu como foi a criação perfeita de Deus, como ele fez as coisas tão ordenadas, tão perfeitas, né? No dia 1, 2 e 3 ele criou os ambientes para preencher esses ambientes no dia 4, 5 e 6. Como é lindo perceber que Deus fez tudo isso pensando em você, pensando na criação perfeita dele, na maior de todas as criações que é o ser humano, pensando em você, pensando em mim. Né? Só de imaginar que amor é esse, fazer uma criação à sua própria imagem, à sua própria semelhança e nos confiar o poder de dominar sobre todas as coisas, nos confiar a administração de toda a criação dele está em nossas mãos. Tudo aquilo que ele criou está em nossas mãos para que nós possamos administrar, cuidar, cultivar da melhor forma possível. E nós precisamos da própria orientação dele, do manual da vida, para que a gente possa realmente fazer tudo com excelência. Né? Tudo que ele colocou nas nossas mãos é importante que nós possamos fazer com excelência e ele dá as instruções aqui na sua própria palavra. Olha só o que ele fala aqui no capítulo 2, ele já dá várias instruções bem interessantes, mas hoje nós vamos ficar com o pedaço onde ele fala aqui do sétimo dia. Porque no capítulo 1 foi falado até o sexto dia. E no sexto dia, quando a gente termina lá, a gente sabe que houve noite, né? Veio a manhã e terminou, o sexto dia terminou. Mas olha uma coisa interessante que a gente vai perceber aqui, que no sétimo dia não existe uma indicação de término do sétimo dia. É como se Deus não tivesse terminado o sétimo dia, vocês vão entender por quê. Olha só, no capítulo 2 de Gênesis, versículo 1 diz assim: Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo o que há neles. Como eu falei, a criação do céu, da terra, tudo aquilo que ele criou, né, os ambientes e de tudo que há neles, de tudo aquilo que ele criou para preencher todos esses ambientes maravilhosos que ele criou. Versículo 2. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Olha só, Deus trabalhou durante 6 dias intensamente. E no sétimo dia, diz aqui, no sétimo dia, Deus descansou de todo o trabalho que havia feito. E é interessante que a gente tem nos 10 mandamentos, nós não temos nos 10 mandamentos, né, um mandamento que fala assim, trabalhe, trabalhe, trabalhe. Não existe esse mandamento. Lógico que dentro dos princípios de Deus a gente sabe que é importante que nós trabalhemos, né? É importante trabalhar, o próprio Deus trabalhou, então é importante que nós trabalhemos. Mas não existe um mandamento para trabalhar. Existe um mandamento para descansar. Eu acho isso tão curioso, porque se nós deixarmos essa ganância hoje em dia de fazer dinheiro e trabalhar para fazer dinheiro, trabalhar por dinheiro, né? Isso pode se tornar inclusive um ídolo das nossas vidas, onde eu já percebi várias pessoas que não têm folga a semana inteira trabalhando. Eu costumo, nas minhas viagens, quando eu pego o Uber, ou então, às vezes, no próprio lugar onde eu estou e eu pego um Uber, eu pergunto, você tem um dia de folga? E muitas vezes eu escuto a resposta, não, eu trabalho de segunda a segunda, de domingo a domingo. E eu falo para essas pessoas, olha, é importante você descansar, é importante você tirar um dia para descansar, porque o próprio Deus descansou. E existe um mandamento que você tem que tirar um dia sim, é o 4º mandamento. Separe o sábado, né? E não necessariamente precisa ser o sábado, mas separe um dia da semana para que você descanse, para que você se santifique, para você tenha uma comunhão com Deus, para que você converse com Deus, para que você descanse em Deus.
Porque quando a gente não trabalha, quando a gente não descansa, quando trabalha todos os dias, você não está confiando em Deus. Porque se o próprio Deus falou para você descansar e você não descansa, tá sempre, e às vezes num dia de descanso você está ali também trabalhando ou se preocupando. Não, descanso é descansar, descansar a mente, descansar a alma, descansar totalmente e confiar em Deus, buscar a presença de Deus. Muitas vezes eu creio, verdadeiramente eu creio que nesses dias onde nós estamos descansando e confiando em Deus, Ele está trabalhando por nós. Eu falo isso para algumas pessoas, olha, se você não descansa um dia, você está perdendo dinheiro, porque se você descansar, você está confiando em Deus e o que Deus faz render na sua vida, frutificar, é muito mais do que você trabalhando, porque o trabalho de Deus ele rende muito mais do que o seu próprio trabalho. Mas precisamos confiar em Deus. E olha só, tem aqui uma explicação também do Bible Project, naquele vídeo que eu mandei, que diz que a palavra descansou, ela também significa habitar. Então, quando você descansa, é como se você estivesse habitando naquele lugar que Deus criou. O próprio Deus, quando descansou, ele decidiu habitar neste lugar. Ele não fez tudo e falou, agora deixa o homem e a mulher lá e eles se viram, eu vou ficar aqui de cima só olhando. Não, ele veio habitar. Tanto que ele vinha, a gente vai perceber aqui na continuação desse capítulo 2 e no capítulo 3, que Deus ele conversava com Adão e Eva, ele estava lá, ele estava em comunhão com a sua própria criação, e é isso que ele deseja de nós também, que nós possamos buscar essa comunhão com ele. Gente, é maravilhoso. Esses primeiros capítulos da Bíblia nos ensinam tantas coisas. Tantas coisas. Bom, então no versículo 2 diz desse descanso, e no versículo 3, continuando aqui, fala assim, então abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. Deus abençoou o sétimo dia. Então, quando você descansa, quando você busca Deus, separa esse dia da semana para você descansar em Deus, para você ter comunhão com Deus. Ele vai abençoar esse dia. Vai ser um dia que vai ser maravilhoso para você. Vai ser um dia diferenciado dos outros dias. Isso é importante demais para que nós possamos realmente estar entregando o nosso melhor a Deus, tá? E no versículo 4 diz assim, e foi assim que o céu e a terra foram criados. Foi assim que o céu e a terra foram criados. Inclusive, esse versículo 4, ele não termina aqui, ele continua, né, falando sobre o Jardim do Éden. Mas como entra em um outro assunto aqui, eu vou deixar esse assunto do Jardim do Éden para o próximo estudo. Muito rico, por sinal, não perca, porque vai ter muita coisa maravilhosa aqui que Deus vai ensinar, que Deus vai nos orientar. É muita riqueza, gente. É muita riqueza, mas vamos ficar aqui com esse ensinamento do sétimo dia, com esse ensinamento da importância de descansar em Deus, com esse ensinamento de que a palavra descanso ela também significa habitar entre nós, significa ter comunhão, significa estar presente naquele ambiente que foi criado pelo próprio Deus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ser um Pai amoroso, obrigado por ser um Pai que nos orienta, um Pai que fez tudo tão perfeito, que descansa, que trabalha e descansa. Um Pai que nos ama tanto, que busca esta comunhão diariamente conosco. Lá em Apocalipse, no último capítulo da Bíblia, no último livro da Bíblia, ali no capítulo 3, versículo 20, onde o próprio Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Então, o Senhor está sempre, do começo ao final da Bíblia, o Senhor está sempre buscando esta comunhão, esta intimidade. Né? Lá em Apocalipse fala sobre ceia, e ceia significa comunhão, intimidade, estarmos juntos, estarmos presentes. Obrigado, Pai, por ser esse Pai presente em nossas vidas. Nós te amamos, recebemos a Ti, Jesus, como Senhor e Salvador de nossas vidas.
Obrigado, Pai, por ter enviado o seu Filho Jesus. Já no capítulo 3, 4, nós vamos entender um pouquinho já do motivo de Jesus ter vindo para perdoar os nossos pecados, nossa desobediência, para pagar com o seu próprio sangue aquilo que foi tirado de nós pelo nosso próprio erro e pela indução de Satanás. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por agir em nós, por nos direcionar, por nos dar entendimento da Tua palavra, por nos dar discernimento, por nos capacitar, por nos consolar, por nos convencer do pecado. Obrigado, Pai. Tu és maravilhoso, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Jesus. Amém? Então é isso, ficamos por aqui hoje. Amanhã terminamos o capítulo 2 com muito, não perca, gente, é muito ensinamento, muitas orientações, muitas revelações, tá bom? Compartilhe esse projeto com o máximo de pessoas, é a palavra, é a semente, né, de Deus no coração das pessoas, aonde essa semente encontrar uma terra boa, um coração aberto, essa semente ela vai crescer, ela vai frutificar, e isso vai ser agregado no seu galardão, porque você está plantando sementes. Amém? Compartilha, tá bom? E vamos comigo, vamos até o final para entender, para conhecer mais e mais esse Deus maravilhoso, Jesus, o Espírito Santo, entender mais sobre como viver esta vida que agrada a Deus. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.